Olá, esse é o programa Conversando com o Cardiologista. Nosso convidado de hoje é o professor Dauney Veiga Pereira, professor médico de Santa Maria, muito conhecido de todos os senhores, que se dedica à área de hemato-oncologia. Dr. Dauney, é um prazer tê-lo aqui conosco e nós estamos trazendo um hematologista de peso aqui para conversar conosco sobre algumas doenças que acometem a população e que são bem comuns, né, Dr. Dauney, e que nós nos deparamos no dia a dia, no consultório, e que muitas vezes passam desapercebidas. Uma delas é a anemia. Dr. Dauney, tem um paciente que entra no consultório e ele diz: o meu vizinho disse que eu estou meio pálido. O que o senhor acha, doutor? O que o senhor está sentindo? E daí vai a inspeção do médico, que nós aprendemos muito bem com os nossos ex-professores na Universidade Federal de Santa Maria. Muito bem. Anemia. O que é anemia? Quais os tipos de anemia? Como nós procedemos? Boa tarde, boa noite. Obrigado por estar neste importante programa de tanta utilidade para a nossa população. Realmente, a anemia é um problema importante a nível populacional e nós caracterizamos a anemia exatamente ao exame clínico, né, pela modificação da coloração de um indivíduo. Ele se tornou pálido, mas esta palidez muitas vezes ela existe sem que obrigatoriamente seja uma anemia. Mas quando esta palidez se verifica também nas mucosas, diria o sinal clínico mais importante para caracterizar esse indivíduo como um indivíduo anêmico. Eu diria que a anemia é um diagnóstico fácil e, ao mesmo tempo, quando incomum, muito complexo. Por quê? Porque provavelmente acima de 96% das anemias decorrem ou acontecem pela deficiência de ferro. E essa deficiência de ferro também tem uma incidência de causas em diferentes populações. Por exemplo, a deficiência de ferro é extremamente prevalente na criança em crescimento. Suponhamos um indivíduo prematuro e que vai adquirir um peso com uma certa rapidez. Esta criança vai ter uma anemia, vai ter o aparecimento da ferropenia ou a deficiência de ferro com a consequente anemia, seguramente em mais da metade desta população. E tem estatísticas que mostram que mais de 80% dessas crianças não conseguem ingerir pela alimentação o ferro necessário para manter níveis normais e não anêmicos. Já numa criança de maior idade, essa anemia também é prevalente, mas os percentuais são bem mais baixos e geralmente se correlacionam com uma dieta pobre em ferro. O indivíduo que ingere pequenas quantidades de carne, por exemplo, que a quantidade de ferro é mais elevada. E também os alimentos vegetais, que também são ricos em ferro e que muitas vezes esta ingestão é diminuída. Então essas crianças, pelo fato de que elas estão ganhando peso, elas têm uma maior quantidade de sangue formados, por exemplo, durante um ano. E isto acarreta a possibilidade de uma prevalência maior de anemia. Então, dentro dessa anemia tão frequente, já na fase adulta, muda este espectro. A mulher tem uma prevalência maior pela perda genital ou, no caso, a perda pela menstruação. Se esta mulher tem uma perda significativa na menstruação e tem uma ingesta pobre em ferro, e esta ingesta principalmente por uma deficiente ingesta de alimentos com ferro, e entre eles o principal seria a carne,
ela tem maior facilidade de desenvolver anemia. Nós temos situações outras que também no adulto preocupam. Uma é o que na cardiologia é tão frequente, o tratamento com o ácido acetilsalicílico, o aspirina. Então, nós sabemos de antemão que o indivíduo que ingere uma aspirina, ele já tem uma perda diária aumentada. E isto faz com que determinados indivíduos tenham esta perda muito grande e que desenvolvem anemia ferropênica e, por vezes, muito severa. Então, não é raro que durante a avaliação clínica desses pacientes, obrigatoriamente nós temos que, durante a história clínica, fazer esta pergunta. E o que eu mais recomendo nesta anemia ferropênica é que todo indivíduo adulto que tenha anemia ferropênica seja investigado a causa desta anemia rigorosamente e não tratado, porque se esse indivíduo tiver uma perda por uma lesão perdedora de sangue, um exemplo típico, uma úlcera péptica, um tumor intestinal, um tumor renal sangrante, que muitas vezes passa desapercebido. Esta perda de sangue é nada mais do que um alerta para a anemia, um alerta para a procura de uma patologia específica que muitas vezes uma simples cirurgia vai salvar este indivíduo. E que se eu perpetuar o tratamento com ferro, este indivíduo vai corrigir a anemia e a expressão desta patologia só acontecerá em situações avançadas. Até quando tu investiga a anemia? Então, claro, o paciente foi para o teu consultório, ele está anêmico e é uma anemia significativa, com níveis de hemoglobina, hematócrito, que tem repercussão e ele tem sintomatologia, tem fadiga, tem astenia, tem hiporrexia. Mas até quando nós vamos investigar? Bom, começa pelo aparelho digestivo, falou em neoplasia renal com perda de sangue. Algumas coisas são bem fáceis de investigação, né? Mas outras são um pouco mais complicadas. Como é que é a abordagem disso? Muito bem. A nível laboratorial, a anemia é definida pela diminuição da concentração de hemoglobina. Muito bem, a hemoglobina é variável. No indivíduo idoso, a gente tolera hemoglobinas um pouco mais baixas, talvez por uma ação hormonal diminuída. No indivíduo jovem, ele tem níveis mais ou menos característicos para cada região. Por exemplo, em Santa Maria, a gente acredita que em níveis em torno de 12 gramas para a mulher, até 16 gramas são normais para o homem, um pouquinho mais elevado, 2,5 a 17 gramas. Na criança eu tolero níveis mais baixos. O indivíduo que tiver um nível de hemoglobina baixo me leva a investigar a causa mais frequente. Então, como eu falei, 96, 98% são ferropênicos, eu obrigatoriamente necessito de dosar esses elementos no sangue. A dosagem do ferro, a capacidade ferropéxica e a ferritina seriam três dosagens muito importantes. Uma segunda investigação é determinar se essa anemia não decorre de anemia de uma doença crônica. Uma doença crônica, ela pode desencadear uma anemia e muitas vezes, através da anemia, investigando, eu vou encontrar um estado inflamatório, por exemplo, que antes não era detectado. Um indivíduo com determinados tipos de reumatismo poderá desenvolver uma anemia. Então, nós temos dosagens laboratoriais que obrigatoriamente devem ser realizadas durante esta investigação. Por exemplo, determinar se esse indivíduo tem inflamação. Essa inflamação pode ser verificada por um exame como, por exemplo, a velocidade de hemossedimentação, a dosagem da proteína C reativa.
são exames que nós sempre incluímos na investigação de uma anemia. Um outro exame importantíssimo é a função renal. A dosagem da ureia, a dosagem da creatinina devem ser sempre incluídas. São inúmeras as vezes que eu tive a oportunidade de surpreender uma insuficiência renal crônica, que é uma doença que se instala vagarosamente e muitas vezes vai culminar o diagnóstico já numa fase avançada da doença, e que esses exames me permitirão diagnosticar esta doença. Enfim, esta investigação também pode ser complementada com dosagem de determinadas enzimas, como, por exemplo, a desidrogenase lática. Esta enzima é importante porque é um componente muito grande dentro do eritrócito, e situações em que haja destruição desse eritrócito, ou o eritrócito, que significa o glóbulo vermelho, esta elevação da desidrogenase pode apontar uma malformação deste eritrócito ou uma destruição precoce. Então, também como uma complementação na avaliação destes pacientes. Dr. Daunay, nós vamos para um breve intervalo e vamos mudar então de anemia para leucemia. As coisas são um pouco mais complicadas. Após o intervalo, o Dr. Daunay vai conceituar e colocar os tipos de leucemia existentes.